É isso aí, galera. Acaba novamente com vocês aí para mais um vídeo de Master Duel. E esse vídeo tá imperdível, pois vai estar com bastante dicas aí cruciais, principalmente para você que é free to play, que tá iniciando o jogo de qualquer maneira, seja novato em Yu-Gi-Oh! Ou do Duel Links e migrando para o Master Duel. Aqui vocês vão estar tendo a lista aí dos melhores staples, cartas de suportes e também a dica crucial, como vocês fabricar para obter essas mesmas cartas totalmente de graça. Sim, vocês vão economizar muitos rubis. Como a dica é Kaiba, como vocês sabem, o deck que eu montei primeiramente foi de Dragão Branco. Mas como vocês podem ver aqui, tem uma cartinha básica aqui, ó, que não poderia faltar. Ash Crystal. Mas vamos lá, a lista completa aqui. Além de listar, eu coloquei o nome em inglês também para vocês que se quiserem interagir com os TCG Boys. Não, não tô criticando o pessoal do Nexus. E vamos lá. E permanência infinita. Aqui, vamos ver os efeitos. Se você não controlar nenhum card, você pode ativar este card da sua mão. Escolha um monstro com a face para cima que seu oponente controla. Negue seus efeitos até o final deste turno. E depois, se este card estava abaixado antes da ativação e estiver no campo na resolução, pelo resto deste turno, todos os outros efeitos de magia e armadilha na coluna que esses cards estavam são negados. Ou seja, a funcionalidade de a gente escolher onde colocar as cartas vai ser extremamente útil, principalmente quando a gente está conhecendo o deck do inimigo. E aqui, talento da tática tripla. Vamos ler os efeitos. Se seu oponente ativou um efeito de monstro durante a fase principal deste turno, ative um desses efeitos. Compre 2 cards. Tome o controle de um monstro do seu oponente e que ele controla até o final da fase. Olhe para a mão do seu oponente, selecione o cards dela e para embaralhar no deck. Você só pode usar um efeito desses uma vez por turno. Gota proibida. Envie qualquer número de outros cards da sua mão ou campo para o cemitério. Selecione esse número de monstros de efeito que seu oponente controla e até o final desse turno o ataque deles é diminuído pela metade. E além disso, seus efeitos são negados. Em resposta à ativação desses cards, seu oponente não pode ativar cards ou efeito de cards com o mesmo tipo original, monstro, magia e armadilha, que um dos cards ativado para cards enviados para o cemitério. Para ativar esse card, você só pode ativar uma carta gota proibida por turno. E pode ficar ligado aí. E essa carta aqui é para quem estava sentindo falta de Lavagora aí no Master Duel. Sim, galera, tem uma carta mais apelona do que ela. Nibiru, o Ser Primitivo. Durante a fase principal, se o seu oponente invocou 5 ou mais monstros por invocação normal ou especial neste turno, efeito rápido, você pode oferecer como tributo tantos monstros com a face para cima no campo quanto possível e, se isso acontecer, invoque esse card por invocação especial da sua mão e depois invoque por invocação especial uma ficha do Ser Primitivo Rocha barra Luz barra nível 11 ataques defesa e interrogação no campo do oponente. O ataque e defesa da ficha se tornam a soma de dois respectivos ataque e defesa originais dos monstros oferecidos como tributo. Você só pode usar esse efeito do Nibiru ser primitivo uma vez por turno. Ou seja, né? Burn Slife. Chamado da cova. Esse aqui é o negativo. Escolha o monstro do cemitério do seu oponente, bana-o, e se isso acontecer até a fase final do próximo turno, os efeitos deles são negados, assim como os efeitos ativados e efeitos do campo de monstro com o mesmo nome original. Ou seja, quem aí já tá com pesadelos aí do Max C, já sabe qual é o counter dele, né? E aqui, ocultador de efeitos. Durante a fase principal do seu oponente, você pode enviar este card da sua mão para o cemitério e depois escolher um monstro de efeito com a face para cima que seu oponente controla até o final deste turno. Negue os efeitos nesse monstro com a face para cima. Esse efeito é um efeito rápido.
Falando em Mark C, que não está banido no OCG, e também na lista TC, OCG lá do Master Duel, né? Durante o turno de qualquer duelista, você pode enviar este card da sua mão para o cemitério neste turno. Sempre que seu oponente invocar um ou mais monstros por invocação especial, imediatamente compre um card. Você só pode usar um Mark C por turno. Ou seja, quem gosta de deck de Exódia, apesar de ser não ser um dos melhores decks aí pro Master Duel, mas é só para brincar pelo menos no modo solo. E Larissa Manoela, Ash Blossom, vamos lá. Florescência das Cinzas e Primavera Feliz. Durante o turno de qualquer duelista, quando um card ou efeito for ativado que inclua qualquer um desses efeitos, você pode descartar esse card e negar o efeito. Adicionar um card do deck à mão, invocar por invocação especial do deck, enviar um card do deck para o cemitério. Você só pode usar o efeito de Florescer de Cinzas e Primavera Feliz uma vez por turno. Ou seja, a melhor hand trap do jogo, por enquanto, né? E agora, outro conto aí. Designador de Crozut. Declare um nome de um card, bana um card dos cards declarados do seu deck principal. E se isso acontecer até o final desse turno, negue os seus efeitos, assim como os efeitos ativados. E efeitos do campo de cards com o mesmo nome original. Você só pode ativar um designador de Crozut por turno. Ou seja, mais um counter aí do Maxei. E também da Ashe, né? Aqui. Explanador de Penas Arpias é uma carta clássica, todo mundo sabe para que serve, mas é uma carta boa para iniciante, mas ao longo do amadurecer do Master Duel, com certeza essa carta vai acabar se tornando um pouco descartável. Destrua todos os cards de magia que seu oponente controla. Isso aí é óbvio do óbvio, mas tem muitos monstros negates, tem o Ashe, tem várias counters para essa carta. Então, faça se você quiser colecionar, ou então se você quiser como for um recurso extra. Draw de pássaro, fechadura. Durante o turno de qualquer duelista, se o seu oponente adicionar um ou mais cards do deck dele à mão dele, exceto durante a fase de compra, você pode enviar esse card da sua mão para o cemitério. Pelo resto desse turno, nenhum duelista pode adicionar card do seu deck à sua mão. Use com sabedoria. Aí vamos lá. Artefato Dança do Destino. Você pode baixar este card da sua mão para a sua zona de magias e armadilhas como uma magia. Durante o turno do seu oponente, se este card baixado na zona de magia e armadilha for destruído, enviado para o seu cemitério, invoca por invocação especial. Durante o turno do seu oponente, efeito rápido, você pode oferecer este card como um tributo da sua mão ou do campo com a face para cima e nenhum duelista pode banir card pelo resto do turno. Psy, armação de equipamento Gama. Você não pode ser invocado por invocação normal baixado, deve ser invocado por invocação especial por um efeito de card. Quando seu oponente ativar um efeito de monstro enquanto você não controlar nenhum monstro, efeito rápido, você pode invocar por invocação especial tanto esse card da sua mão, quanto um Psy armação condutor da sua mão, do deck ou do cemitério. E se isso acontecer, negativação e se isso acontecer, destrua este monstro. Durante a fase final, bana os monstros com a face para cima, invocados por invocação especial por esse turno. É bom de combar, mas... Vamos lá. DD Corvo. Efeito rápido. Você pode descartar esse card para o cemitério e depois escolher um card do cemitério do seu oponente e bani-lo. Bana o alvo. Colecionador de fichas. Se uma ficha for invocada por invocação especial, exceto durante a fase de dano, você pode invocar este card por invocação especial do cemitério se ele estiver lá quando a ficha foi invocada por invocação especial, ou da sua mão, mesmo se ela não estava. Você só pode usar este efeito de colecionador de fichas uma vez por turno. Se este card for invocado por invocação especial, destrua tantas fichas do campo quanto possível. E se isso acontecer, esse card ganha 400 de ataque para cada ficha destruída. Nenhum duelista pode invocar fichas por invocação especial. E agora, vamos lá.
E após essa lista das staples, vamos começar a brincadeira. Gerar nossas cartinhas. Pronto, mais um Ash para a família. E por último, e não menos importante, como vocês sabem. Pronto, completei 3 Ash. Já dá até para brincar. Pronto. Super fácil. Como essa carta é de box exclusiva, que eu vou até mostrar para vocês aqui. Aqui tem a busca, como vocês sabem, aqui eu botei o nome em português, como já disse lá no começo do vídeo, para vocês estarem facilitando a busca. Fora que vocês podem até pesquisar no Google aí e aí jogar no Master Duel, que vocês vão achar as cartas. Aí vem aqui, ó. Dica de ouro, vamos começar pelo que realmente interessa. Especial. Compre aqui o passe, já que eu comprei, como vocês podem ver aqui. Só que tem uma vantagem monstruosa. Vocês, além de gastar 600 e ganhar 800 gemas, vocês ainda vão ganhar muitos itens. Até esse bonito aí, Fonte da Ganância. Aí tem aqui, oferta de conjunto. É ótimo aqui você adquirir os 3. Vai farmando, vai jogando aí. E prioridade, aí vocês podem ir até para essa ordem mesmo. É primeira essa, depois essa, depois essa, e depois vocês vão lá. Aí tem o que? Tem essas missões, aí vocês têm as UR que vocês vão craftar, desmontar ali. E você está fazendo as 3 das outras cartas. Que aí vocês vão conseguir estarem evoluindo muito rápido. Principalmente economizando muito. Olha. Vocês podem estar economizando muito para estarem formando muitos decks. Como vocês podem ver aqui, aqui tem espaço para 20 decks. Atualmente só tem 3, mas eu posso desmontar algum desses decks aqui, iniciais e tudo. E aqui, ó, o número de decks de eventos. Sim, vai ter eventos, vai ter mundial, como vocês sabem. Então se preparem. Stamp, com certeza absoluta, ou seja, cartas de suporte são extremamente mais cruciais do que até o próprio deck. Pois decks, como vocês sabem, o jogo já começou com o banlist. Vou até conferir aqui com vocês aqui. Aqui, proibidos, limitados. Aí vocês estão procurando, sim. Cadê ele? Sim, ele tá aqui. Deixa eu ver se eu vou achar rapidinho ele. Era pra estar busca aqui na Economy. Aqui. A carta que vocês mais amam. O povo do TCG tá arrumando essa carta ultimamente. Mas a Commander foi ligeira. Foi tão ligeira também quanto a outra carta aí que seria extremamente interessante aqui nesse formato. Sim, estou falando dessa boa e velha carta aqui. Dragão de Fada Antigo. Que um combo no Duel Links não é bastante efetivo, mas no Master Duel com vários combos, principalmente com o Mark C aqui, meu filho, fica um negócio insano. Fora que tem muitas cartas aqui que estão merecidamente aqui, mesmo que muita gente aí assim, do TCG tá reclamando pra caramba, porque são cartas do TCG, do banlist do OCG, que acaba influenciando fortemente o pessoal que estão acostumados com até a banlist do OCG, do TCG. E esse foi o vídeo de hoje aí. Eu espero que ajude a maior quantidade possível de jogadores. Vamos firmar o Master Duel como um formato de esportes. Vamos estar também, né, usando esse formato e esse jogo, assim, a comunidade brasileira que é a mais global, para estarmos pedindo e também sermos ouvidos pela Konami, finalmente, depois de mais de 2 décadas, né? Pelo menos até onde eu sei. E continue acompanhando o canal, se inscreva, deixa o link, deixa os comentários o que vocês estão achando do jogo, o link na descrição.
tanto da página como do grupo Maiores Globais. E até a próxima, galera. Fui!